É difícil acreditar que possam existir pessoas pessimistas, que se deixam levar pela dor momentânea, pela frustração afetiva, pela decepção amorosa, pela amargura de um insucesso profissional, pela perda de bens materiais. E com estes motivos, constrói um cenário tétrico, no qual são vítimas de circunstâncias desagradáveis. É difícil acreditar que não consigam enxergar um só motivo diante de tantos milhares deles, para opor ao sentimento ruim uma motivação enobrecedora. O simples fato de pensar, tendo um corpo completo neste ambiente intelectual do raciocínio, que leva a pessoa a ver o que é ruim, já é uma bênção. Há muitos milhões incapazes de concatenar o raciocínio, presos num leito que os impede de coordenar o próprio funcionamento adequado da excreção. Pessoas cujo pensamento está perdido em ilusões, devaneios, considerados pela medicina como enfermidades mentais, para os quais nós poderíamos vibrar amorosamente, agradecendo a Deus termos a capacidade plena do entendimento. Já considerando-nos donos do próprio pensamento, erguemo-nos do leito, quando muitos não conseguiram fazê-lo hoje. Pudemos respirar o tempo inteiro, sem esforço. Nosso coração também impulsionou dentro do peito, impulsionando o sangue e gerando o bem-estar possível. Pudemos beber, comer, nos locomover de alguma forma. Pudemos falar ou escrever ou sinalizar. Pudemos nos comunicar, pudemos sentir a presença dos outros. Ah, Senhor, pode ser que alguma coisa em nossa vida não vá bem, mas nós precisamos entender que há muitas coisas boas que nós queremos te agradecer, que hoje mesmo desfrutamos e que mais uma vez nós nos dirigimos a você, oferecendo a canção que cantaremos. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
a te dividir com quem não sabe sorrir. A quem ficou na solidão, deixa eu estender a tua mão. A quem precisa te encontrar, deixe ajudá-lo a te achar. Ó meu Senhor, me ensina o amor, quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse momento são mais de 1.200 pessoas que assistem à transmissão ao vivo para o encontro que costuma, na segunda e quinta-feira, tratar do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele caminho que é o código moral, o código ético mais elevado que a humanidade já recebeu. É muito triste ver pessoas falando ou dirigindo-se aos conteúdos evangélicos como se fosse apenas uma velharia que você já escutou alguma vez em algum discurso religioso, que você já ouviu em alguma cerimônia de casamento ou de funeral, e que entra por um ouvido, sai pelo outro, porque a pessoa imagina que aquilo é apenas um ritual que é preciso aguentar. Algo que só quem entende é quem já fez teologia, quem já estudou, ou quem está preocupado com este tipo de temática. E enquanto você não tenha nada que te enderece a uma pesquisa ou a um questionamento nesta área, você trata, você que eu digo, as pessoas, não é? Tratam de ensinamentos que são a maior preciosidade que o mundo já recebeu, como se fosse palha em algum estábulo, sobre a qual algum animal dorme quando tem frio. Naturalmente, que a conduta das pessoas, ou dos que se dizem representantes religiosos oficiais, não ajuda em alguns casos. Porque certos destes indivíduos, mais preocupados com a sua própria carreira, com a sua própria fama, em todos os caminhos religiosos os há, não se pejam, não se envergonham de fugir do enfrentamento, claro, das palavras do Cristo em relação às condutas que elegeram. Preferindo interpretações canhestras, adulterações do texto que lhes favoreçam, conceituações convenientes, para se agarrarem a estes tipos de ideias
que os permita manterem-se como sempre foram. Quando de verdade, desde o seu começo, quando Jesus ainda estava pouco conhecido, e depois, quando ele já era mais conhecido e já estava ensinando as pessoas, suas palavras, corroboradas pelas suas atitudes, confirmavam estas mesmas questões. O Senhor vem tirar as pessoas do foco mundano para endereçar quem esteja acordado, quem esteja desejando algo melhor, para um outro foco. Em uma sociedade atual bastante infantilizada, por culpa inclusive da ideologização que fez das pessoas sem cérebro crítico. Qualquer uma das posturas de Jesus levantaria uma hashtag ele não. Sabe aquela hashtag que durante as eleições, ele não, ele não, ele não, ele nunca, essa bobagem toda, de gente inútil que não tem o que fazer na vida, a não ser protestar através de redes sociais. E por que Jesus seria atacado por esse mesmo tipo de gente que vai nas igrejas, que vai nos centros espíritas, que vai nas religiões? Por quê? Porque Simão, que pescou a noite toda, sem conseguir pegar um peixe só, um só, jogou a rede, passou a noite pescando. Chega na praia de manhãzinha, extenuado, ele e seu irmão, e aparece um gaiato lá e diz assim: por que você não vai e joga a rede de novo? Estamos falando do mar da Galileia, do lago de Genezaré. Este Simão, cansado, diante daquele homem que ele não sabe que força especial possuía para atraí-lo desta forma, exprime-se assim: Senhor, durante toda a noite nós pescamos e não pegamos nenhum peixe. Porém, sob a vossa palavra, eu vou voltar a pescar. Aquele homem não lhe prometeu que ele ia pegar peixe, apenas lhe propôs: por que você não volta lá e pesca mais um pouco? Ele poderia ter dito: não, eu já estou cansado, amanhã quem sabe. Sob vossa palavra, porque o Senhor está pedindo, eu voltarei a pescar. Botou o barco de novo no chão, tirou da praia, botou na água, botou as redes de volta, foi de novo para o meio do lago e jogou a rede, que não conseguia puxar. E naturalmente estavam pensando que tinha se enroscado, já estava sossegado, já estava podendo ir para casa, tomar uma ducha, fazer uma hidromassagem lá, junto com a sua família, lá em Cafarnaum, tranquilo, assistir uma novela, um jogo de futebol lá, se abanar, podia estar sossegado. Agora pegou um enrosco no meio do lago, e ele puxa, e o irmão que estava lá na praia, vem logo Simão, larga de ser tonto. Simão começa a gritar: vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. E irmão, você sabe, né, é irmão na alegria e na tragédia. Aí Simão consegue tirar o André lá da praia, André vai com o seu barquinho, porque quando ele chega lá, ele descobre que não era enrosco. Não se sabe por que força. Parece que todos os peixes do lago estavam esperando as redes de Simão. Simão jogou a rede e ele não conseguia puxar a rede para dentro do barco, tal era o volume de peixes que estava preso nela.
Quando André viu aquilo, ajuda Simão, puxa vida, meu Deus do céu, que maravilha, não? Já pensou tanto peixe assim? Vamos montar um frigorífico. JAS. Jesus, André e Simão. Quando eles trazem aquele monte de peixe para a praia, que os barcos quase afundam, Simão desce do barco, e antes de tirar a peixarada toda, vai até o homem que está ali esperando. E a tradição conta que Simão se ajoelha e diz: afasta-se de mim, Senhor, que sou um pecador. Simão reconhece, depois de ter pescado a noite toda, que aquilo não seria obra de nenhum acaso. Era pescador, estava cansado de viver essa experiência de jogar a rede naquele mesmo lago. E então Jesus se aproxima e lhe diz: vem comigo, Simão, que eu te transformarei de pescador de peixes em pescador de homens. E ninguém fala o que foi feito com o peixe. Hashtag ele não deixou Simão vender o peixe, não deixou o pobre do homem se beneficiar com a comida, e os filhos dele vão ficar sem comer, a mulher dele vai ficar brava, porque estava esperando chegar, ela queria fazer um penteado novo, queria comprar uma chapinha para poder passar no cabelo, e o Simão, ao invés de trazer o peixe para casa, se bandeou atrás de um homem que largou tudo na praia, para ele se tornar pescador de almas. Esta é a realidade do Evangelho, que muitas pessoas temem. Muitos que se dizem religiosos, que batem no peito, que decoram a Bíblia, que vão nas igrejas, que fazem todos os rituais que se pedem, estas pessoas têm horror a Jesus, porque ele vai poder chegar para você e dizer: escuta, por que você não vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu? Depois você vem e me segue. Já pensou se Jesus falasse isso para você que está aqui hoje? Já pensou? Por que eu não fiquei em casa por causa da chuva? Tinha uma boa desculpa. Podia ter ficado lá, aquela chuvarada. Eu não vou poder sair de casa, eu não vou no centro hoje. Mas eu justamente hoje fui no centro e o cara falou assim para mim que Jesus vai aparecer na porta de saída. Fala assim: escuta, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem me seguir, porque você vai ter um caminho luminoso para seguir. É? E aí, o que você vai fazer com o vestidão novo que está no cabide, que você vai usar na festa? O que você vai fazer com as suas economias que você juntou? O que você vai fazer com as coisas que você gosta tanto, que estão lá, que você namora bastante? E aí? Simão não diz ao Senhor: Senhor, deixa eu pelo menos salgar essa peixarada toda aqui para a gente não perder. Não, Simão se levanta e segue Jesus. Aí, é o primeiro hashtag ele não. Vamos para o segundo. Eu já contei isso às vezes aqui. Está lá o homem trabalhando na repartição pública, provavelmente estava até com carteira assinada. Porque para trabalhar na repartição pública precisava saber contar, saber escrever. A coletoria de antigamente era assim. Coletoria vem do nome de coletar. Coletar era a antiga forma oficial de receber impostos. Para receber impostos, você tinha que anotar tudo, tintim por tintim, tinha que saber ler, contar, tinha que saber escrever, registrando tudo que entrava. Lá está um cara chamado Levi. Não é o Joaquim Levi, agora ministro, ou presidente lá do banco, sei lá, Banco Central, Banco do Brasil. É parente dele, porque era Levi. Mas é um parente bem remoto. Está o pobre do Levi lá sentadinho, lá na sua escrivaninha,
bate o carimbo, pega o papel, conta aqui, põe na gaveta. Aí o senhor entra lá, o cara está trabalhando com todos os direitos, carteira assinada, 13º, férias, fundo de garantia. Chega Jesus e fala: Levi, vem comigo, preciso de você para espalhar o reino de Deus. Levi falaria: Senhor, olha, semana que vem eu entro de férias, dá para o senhor passar a semana que vem aqui? Agora eu estou trabalhando, eu estou na hora de serviço, o senhor não pode vir depois do expediente? Não. Conta a escritura que Levi se levanta, abandona a coletoria e vai embora. Segue Jesus. E é graças a Levi que os primeiros exemplares daquilo que depois tornou-se o Evangelho, conhecido e difundido entre as pessoas, pôde registrar o que Jesus falou. Jesus chama Levi pelo seu nome judeu, e nós conhecemos Levi pelo seu nome cristão de Mateus. Mateus é o escritor do mais longo e completo dos 4 evangelhos conhecidos. Mas e se ele tivesse ficado na coletoria? Se ele não tivesse tido a coragem de se levantar, de recusar a tarefa, de ganhar o seu dinheiro pessoal, para fazer algo muito mais nobre, que ele nem sabia o que era. O que seria das pessoas que depois tiveram a honra de ler todos os exemplos de Jesus que Mateus escreveu? O que seria delas? Onde estariam? Teriam se esclarecido? Teriam pensado nas belezas que o Senhor mostrou do mundo invisível para o mundo visível? É um empregado que Jesus desemprega. Hashtag ele não 2. Onde já se viu um arruaceiro, primeiro acaba com a pesca do outro coitado, agora tira o serviço de alguém que estava lá trabalhando honestamente. Desde o começo. E isso continua, isso prossegue. Nós vamos encontrar um Jesus, não é que ele venha distorcer a sociedade para colocar na mente das pessoas desvalores. Não, ele vem colocar diante dos olhos das pessoas que as escolhas que elas estão fazendo não são as melhores para elas mesmas. Que há coisas mais perenes, mais nobres, mais importantes do que encher a barriga, do que engordar, do que vestir-se como um manequim de loja, do que parecer alguém importante pelo veículo que você dirige. Há coisas mais importantes, porém, naquela época, alguns homens que seguiram Jesus entenderam isso, certamente porque espiritualmente estavam em sintonia com ele, mas não foi a maioria. A maioria fez com Jesus o que fez exatamente porque não concordava em abrir mão daquilo que era para eles motivo da existência. Seu conforto, seu poder, sua importância no mundo, sua capacidade de mandar, de ser obedecido. Estes que temem todas as mudanças que melhoram a vida das outras pessoas, eles detestam aqueles que sejam veículo destas mensagens. Detestam, eles odeiam, eles lutam, fizeram isso ao longo de todo o mundo conhecido. A ignorância que se apega às coisas materiais, como a craca gruda na borda dos navios, esta ignorância que incute nas pessoas que você tem que ser do mesmo jeito sempre,
que se você começar a não querer fazer daquilo que todo mundo sempre fez, você é uma ameaça. Estas pessoas certamente não têm vontade sequer de perceber que existe um outro mundo do que estar agarrado ao madeiro de uma nau, preso ali para ter segurança. Que segurança podia ter Simão, sem nenhum direito reservado? Que segurança poderia ter Levi, ainda que trabalhando numa coletoria? Que segurança estamos falando? E o Senhor, que não tinha nada, que não tinha ninguém, vem justamente mostrar que era possível que nós vivêssemos por outro critério que nos faria muito melhor, muito mais felizes, se fôssemos mais simples, e transformaria as pessoas que estão ao nosso lado da mesma forma. Porém, daquela época para cá, ampliou-se, é claro, o universo de pessoas que falam de Jesus. Porém, não pensemos que na mesma proporção foi ampliado o número de pessoas que entendem Jesus e que querem viver como Ele pediu para viver. Não. Sabe por quê? Porque as astutas mentes, cracas de navio, vendo que era impossível barrar a exuberância, a beleza, a grandeza desta mensagem, que transforma cada pessoa no seu próprio sacerdote e no seu próprio rebanho, aqueles que estavam vendo que esta era uma mensagem que tirava o povo da dependência sacerdotal, porque ensinava as pessoas quais eram as regras diante do universo todo que elas poderiam seguir sem que ninguém as dissesse para eles. Estes poderosos que se valiam da ignorância e do medo das pessoas para manterem o seu poder, vendo que não eram capazes de aplacar esta verdadeira torrente entre os miseráveis, que a esperança daquilo que Jesus deixou como exemplo lhes traduzia, não eram os poderosos que davam esperança para o povo, não. O povo era apenas bucha de canhão, servia somente quando havia uma guerra, para ir lá morrer ou tentar defender o seu pedaço, sua vida. Essas pessoas que fizeram o Evangelho tornar-se o que nós hoje sabemos, tinham a esperança, que é algo muito comum nas pessoas miseráveis. Porém, estes astutos governantes materiais do mundo sabiam que, apesar de terem a esperança, não tinham inteligência, não tinham capacidade, não podiam desenvolver-se assim tão depressa. Então, o que eles trataram de fazer? Incorporando a figura de Jesus a um tipo de aceitação pública, criaram rituais. Porque a preguiça humana sempre preferiu comportar-se ou respeitar determinados ritos do que aprender a mudar a sua forma de ser. Para o indivíduo que não entendia praticamente nada, e isso era muito comum na antiguidade, explicar para ele o conteúdo do que Jesus quis falar: há muitas moradas na casa do meu Pai, ninguém pode viver, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Tudo isso Jesus falou. Como que é esse nascer de novo? Que moradas são essas na casa do Pai? Então, aqueles homens espertos, para não perder a importância que tinham, organizaram modos de interpretação e submeteram as pessoas a estes padrões.
Olha, se você fizer do jeito que eu estou te explicando, vai ser mais fácil para você e você vai encontrar Jesus quando eu morrer. Ah, é? É só fazer isso? Só fazer isso. Jesus falou para as pessoas perdoarem as ofensas 70 vezes, 7 vezes. Mas esses indivíduos, e não é só do tempo de Jesus que isso era assim, estes indivíduos diziam assim: se você vier aqui e se confessar, nós te absolvemos, porque nós somos a igreja de Jesus, nós dizemos a você que você está livre dos seus pecados, você pode continuar fazendo o que você sempre fez. É mesmo? O que é mais fácil? Ir lá, beijar a mão, ajoelhar, repetir as coisas e continuar tendo ódio? Ou ir até a pessoa que você brigou e pedir desculpa e dizer a ela: olha, você me perdoa, eu não queria fazer isto? É muito mais fácil, faz a cerimônia lá e o cara já te joga uma aguinha assim na cabeça, você já sai de lá até umedecido, porque nesse calorão dá uma refrescada. E com isto, esses grupos religiosos, ao longo da história, isso é um processo, isso não aconteceu num dia. Isso é um modo operandi. Converteram aquilo que deveria ser um modo de viver, que não dependesse de igreja, não dependesse de sacerdote, não dependesse de ninguém, em um sistema que ilude as pessoas, ou iludiu por longo tempo, dizendo que se elas se conduzirem de forma A, B, C ou D, elas terão a garantia do paraíso, elas serão salvas. Você encontra então Jesus dizendo, como eu já disse aqui, e para que ninguém desmaie hoje, antes de ir embora, ou queira sair pelo telhado, para não passar lá pela frente, Jesus falar: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois me segue. Eu só estou brincando, já vou avisar, para ninguém ficar muito agoniado. É apenas uma força de expressão. Mas nós encontramos Jesus dizendo o quê? Para esse jovem que era rico: vai, se desfaz da tua riqueza que está te iludindo, está te prendendo às coisas do mundo, faz pessoas felizes com ela, multiplique as alegrias dos outros, e depois você vem e me segue. Quando foi que você ouviu isso em alguma pregação de igreja? Dessas igrejas cristãs, quando foi? Quando foi que o padre, o pastor, o representante religioso disse isso para você? Ah, eu já ouvi uma coisa semelhante, mas era para você dar para ele. Vai, traz tudo que você tem aqui para a igreja, que o Senhor vai multiplicar os teus bens. É a teoria da prosperidade. Desde que eu prospere, você que se dane. Aí você fica esperando. Um dia, quem sabe, dá certo. E isto é comum escutar. Proponha para esses sacerdotes, proponha para esses representantes religiosos que preguem o evangelho como Jesus pediu, sem ganhar absolutamente nada, nem um pedaço de pão. Veja se eles continuam pregando. Veja se eles aceitam. Veja se é espontâneo neles o que foi espontâneo em Simão, o que foi espontâneo em Levi, o que foi espontâneo nas milhares de pessoas que entregaram sua vida para serem comidas pelas feras nos circos de Roma. Era um testemunho da própria crença que o indivíduo morresse para dizer a Jesus que acreditava nele. Todas estas são passagens que estão no Evangelho, ditas por Jesus. E como nós lembramos aqui sempre, há aquela duplicidade de comportamentos. E é muito importante que nós digamos que aí vai ter um outro ele não.
Porque Jesus usa o exemplo de duas mulheres. Ah, duas mulheres. Jesus era preconceituoso. Ele tinha raiva de mulher, ele era misógino. Ele não. Número 3. Marta e Maria são duas irmãs que estão ali na família que Jesus tinha maior afinidade. Lázaro, Marta e Maria. Moravam em Betânia. O Senhor vai chegar na casa deles, porque ali Jesus tinha um posto próximo de Jerusalém. Betânia, à época, ficava mais ou menos a 6 quilômetros de Jerusalém. Jesus podia ir em Jerusalém de manhã e voltava em casa para dormir na casa deles. Não precisava ficar em Jerusalém. Em uma dessas visitas, ele chega com aqueles que o seguiam, e então as duas irmãs estão tomando conta da casa. Lázaro parece que não está, pelo menos nesse momento da história. Jesus então começa a conversar, a contar sobre as coisas lindas do reino de Deus. Maria senta e fica ouvindo. E a outra tem tanta coisa para lavar, tanta coisa para arrumar, tanta comida para fazer, tanta mesa para pôr. Tem que matar a galinha, tem que fazer o omelete, tem que pegar a cebolinha, fazer o tempero. E ela vai para lá e para cá e olha para a irmã sentada assim olhando. Você que é mulher, você que está sentada aqui hoje, você que está me assistindo hoje como mulher, imagina que você tem uma cunhada na sua casa, preparando uma festa com você. E você está trabalhando feito uma camela e a sua cunhada está sentada assistindo alguma coisa interessante na televisão. Olha, você é igualzinha àquela mulher do Evangelho de 2000 anos atrás. Porque você vai olhar para aquela bandida e vai falar, desgraçada, e ainda vai dizer que me ajudou a arrumar toda essa festa. Não fez nada, não moveu uma cadeira, eu estou aqui varrendo, passando pano no chão, lavando louça, botando as coisas no armário, tirando, organizando tudo, enfeitando, perfumando o ambiente, ela está lá, embevecida. É ou não é? Você que é mulher aqui sabe o que eu estou falando. Porque eu tenho certeza que você já passou por isso uma vez na sua vida, com alguém, amigo, cunhado, primo, parente ou irmã, ou colega de serviço. Você já passou por isso. Só você trabalha e a outra não faz nada. E olha, isso é tão interessante, tão típico, que nem no Evangelho a Marta aguentou. Olha que coisa mais degradante para uma mulher estar lá no Evangelho. Pois Marta, vendo Maria sem fazer nada, chega a Jesus de Nazaré, governador da terra, e fala assim, Senhor, despede Maria, que eu estou trabalhando sozinha, ela não está fazendo nada e tem muita coisa para fazer. Imagina, ela teve a ousadia de chegar a Jesus e dizer a ele, escuta, eu estou precisando dessa folgada aqui, o senhor não pode dispensar ela não, que tem muita coisa para a gente arrumar, afinal a gente está fritando o ovo, já estrangulei a galinha, já estou fazendo molho pardo para o senhor comer com os seus seguidores, e eu estou fazendo tudo sozinha, pelo menos ela lava a louça. Isso está grafado no Evangelho, que aconteceu ao tempo de Jesus, quase 2000 anos atrás. E então Jesus se vira para Marta e diz assim, o que ele certamente vai dizer para todos nós hoje. Marta, Marta, por que te incomodas com tantas coisas, quando apenas uma é necessária? Por quê? Uma única coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que é tudo aquilo que ele estava falando. Jesus está contando a todos os que estão ali sentados como seria o reino de Deus, como que ela poderia encontrar-se do outro lado, como seria importante ela ter noções da alma para ela poder seguir como um espírito imortal, como vencer os problemas da vida. Tudo o que Jesus está falando é contra esta rotineira burocracia que nós aceitamos viver como se fosse normal. E então ele diz a ela,
Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Hashtag ele não. Onde você viu uma coisa dessa? Protegendo vagabunda. É o que as cabeças de ostra estariam pensando até hoje. Porque acham que é mais importante polir inox, tirar poeira de assentos, fazer pratos esmerados, do que aprender como espírito aquilo que você pode construir hoje para garantir o seu futuro depois da morte. Quantos cabides você vai levar com você no seu enterro? A maquiagem que você tem, que se emboneca toda para parecer menos velha do que é, provavelmente nem ela vão gastar com o defunto que você vai ser. Para que gastar maquiagem boa com o defunto? Passa um batom qualquer aí e vê se acerta o lábio. Se errar também não tem importância. O resto a gente divide para nós aqui. Todas essas realidades que nos prendem, não é que Jesus não respeitasse o trabalho de Marta. Não é que Jesus não achasse que o jovem rico podia ser tratado de uma forma que ele encontrasse outros modos de chegar ao reino de Deus. Não, mas Jesus está ali falando das verdades do mundo espiritual. O jovem rico quer entrar no mundo espiritual sem fazer sacrifício. Ele quer entrar no reino espiritual com os pés presos no lodo da terra, na riqueza, na vantagem, na sua vaidade de rico, de importante. Ora, não é possível combinar essas duas coisas. Matéria e espírito estão em dimensões diferentes. E por que nos esquecemos disto? Ou porque nós queremos mantermos-nos neste padrão e usamos as religiões oficiais para justificar que a gente é cristão, mas não faz nada do que Jesus falou? Ou por ignorância, eu não sabia que era assim. E uma vez que você fique sabendo, então, você pelo menos tem o dever de mudar o seu comportamento. Porque se você não mudar, não adiantou nada saber. Jesus falou do perdão, nós comentamos aqui. É preciso perdoar. E por quê? As pessoas vão nas igrejas, escutam isto e têm raiva de alguém. Se nós fizermos uma anamnese, uma pesquisa em nossos arquivos mentais e emocionais, todos nós vamos descobrir alguém que você não topa, que você não gosta, que você não daria a mão, que você não diria bom dia. Pode ser que você não esteja com esta pessoa hoje, mas ela está ali dentro de você. De que adiantou entrar nas igrejas? De que adiantou ouvir Mateus, que abandonou a coletoria, abandonou os seus favores, abandonou a sua segurança econômica para escrever, para que nós aprendêssemos a fazer a mesma coisa. E nós apenas, eu fui na igreja hoje, tomei meus passes. Para quê? Cada vez que você frequenta uma igreja, que você escuta o evangelho, cada vez que você vai a qualquer religião que te fala dos princípios espirituais e você não pratica, você está se afundando um pouco mais. Porque antes você não sabia, agora cada vez que vai, fica sabendo. Uma coisa é quando você faz as coisas inocentemente, mesmo estando erradas. Outra coisa é você sabendo que é errado, justificar-se fazendo aquilo porque, não, eu fui lá, o pastor falou que eu podia contribuir com o dízimo, que eu estava tudo ok. Estava tudo ok. Se você levasse a sua televisão velha, se você comprasse a água do Rio Jordão, a espadinha de plástico que corta as demandas, se você fosse lá fazer as suas ofertas para a igreja, você estaria livre dos seus pecados. Onde está isso no Evangelho? Digam-me, em que capítulo, em que versículo, Jesus prometeu aos que seguissem rituais que estariam livres do pecado?
E por que acreditamos nisso? Porque é mais cômodo. Porque nós não queremos ter esforço em mudar o que nós somos, não queremos pensar, puxa vida, o que será que eu fiz de errado hoje? Eu fiz de errado hoje alguma coisa? Por que eu não vou corrigir? Ah não, deixa para lá, a pessoa já esqueceu, é sempre assim. Agora pergunta para você se alguém errar com você, se você esquece. Tanto é que continua lembrando da pessoa que te fez um desaforo há anos atrás. Está aí, ó, em você. Você esqueceu? A realidade, portanto, é nós abrirmos nossa mente para perguntar: por que eu quero me aproximar tanto de Jesus? Por quê? Você já se perguntou isto? Eu vou me aproximar tanto de Jesus, ele vai olhar para mim e falar assim: escuta, por que você não se desfaz desse monte de bobagem que você tem aí e faz coisas melhores? Por que você não aplica melhor o tempo que você gasta assistindo televisão inutilmente e vai se dedicar a alguma coisa útil para o seu espírito? Por que você não para de ficar jogando videogame ou ficando no seu WhatsApp? Quem é que respondeu? Quem que respondeu o dia todo e não vai aprender alguma coisa que te seja útil? Por que não vai estudar? Por quê? Porque é isso que nós vamos encontrar. Gente, vocês não imaginam a responsabilidade que é viver. Estar vivo e ter um corpo que funcione. Isso aqui não é turismo, isso aqui não é um brinquedo. É só a ignorância crassa, brutal, que justifica a maneira irresponsável por meio da qual nós tratamos a nossa vida. Cada dia, em que nós nos preocupamos em encher a barriga, em produzir esterco, em ganhar dinheiro e continuamos igualzinho ao que éramos ontem. Sem melhorar nem o vocabulário, nem os hábitos mais simples. Não paramos de roer unha. Não aprendemos a arrumar as coisas que nós desarrumamos. Não temos vontade de cooperar com as pessoas espontaneamente. Não pensamos nos outros que vêm depois de nós quando usamos o sanitário. Principalmente os homens, que acham que as mulheres têm que ter o dever de suportar a sua falta de higiene. Deveriam todos os homens precisar sentar-se no vaso sanitário para fazer suas necessidades, e eles entenderiam por que deveriam ter mais cuidado quando eles usam o vaso sanitário como homens. O que adianta ir na igreja? Pagar o dízimo, dizer amém, tomar o passe, ouvir palestra e continuar deste tipo de indiferente. Realizaremos algo de bom? Estamos perdendo chance de fazer. Vejam só o que fala a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Nós estamos usando o Evangelho como nosso roteiro. Porém, o Livro dos Espíritos nos traz muitos ensinamentos que nós todas as quartas-feiras estudamos aqui, para quem quiser vir fisicamente ou quem quiser assistir pela internet. A pergunta 642 do Livro dos Espíritos faz Kardec a indagação aos espíritos sobre o seguinte foco: bastará não fazer o bem para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? Ou melhor, bastará não fazer o mal, não o bem. Bastará não fazer o mal. Você não prejudica ninguém. Você não toma o que não é seu. Você não fala mal das pessoas. Você não bate em ninguém que está no seu caminho. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir a sua posição futura? É uma pergunta que, aliás, muitas pessoas eu já ouvi dizerem que estão no mundo felizes porque elas não prejudicam. A política delas é essa: eu não faço mal para ninguém, mas também não quero que ninguém faça mal para mim.
Elas dizem assim, inclusive: a minha filosofia é essa, eu não prejudico os outros. Mas basta isso? Kardec pergunta aos espíritos. Imagine que você está sentado na sua casa e você decide se amarrar numa poltrona. Pede para alguém encher você com aquela fita prateada, que dá para até fazer barco. Como é que chama aquela fita lá, Gaspar? Silver tape. Prende você com os braços, com as pernas, com a barriga, com o pescoço. Alguém põe comida para você, você bebe água que alguém te leva, alguém te ajuda a fazer as necessidades e você fica assim, um ano preso na cadeira com fita silver tape. Você passou um ano sem fazer mal para ninguém. Ah, que legal. Kardec pergunta: é suficiente fazer isso? Isso torna você uma pessoa que merece a angelitude? Vamos supor que no fim do ano você tem um ataque cardíaco e morra. Oh, o santo morreu. A santa morreu. Vai para o céu. Não fez mal a ninguém. Nunca prejudicou. Foi mordida até por pernilongo e não se queixou. Deu o seu sangue para tantos pernilongos poderem se abastecer. Agora está do outro lado, vamos erguer uma estátua para ela, para ele. É suficiente isto? Pergunta o Kardec aos espíritos. Vejam só o que os espíritos responderam. Não. Está escrito aí para vocês verem. É preciso fazer o bem, não apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Não é só no limite do seu tempo, no limite da sua vontade, no limite do seu dia de descanso, do seu horário, do seu dinheiro, da sua comodidade. Não, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. Por que motivo? Pode tirar o texto. Nós já aprendemos no Evangelho mesmo. Quando Jesus disse que a gente tem que amar o próximo como a si mesmo, que a gente vai receber o que a gente semeou, nós já aprendemos que nós receberemos o bem que fizermos. É natural que você receba o bem pelo bem que tenha feito. Já aprendemos que nós receberemos o mal pelo mal que fizermos, a cada um segundo suas obras. Você faz o mal, é o mal que você vai receber. Essas duas justiças são bastante claras para a nossa mente. Se você faz o bem, receberá o bem, se fizer o mal, receberá o mal. Mas olha como a justiça do universo é muito mais profunda, e viver na Terra é muito mais grave do que você imagina. Cada um de nós será responsável por todo o mal que decorra de um bem que você não tenha feito quando poderia fazer. Isto é lei do universo. Você deixa de fazer algo que você podia, por preguiça, por inconveniente, porque a pessoa você acha que não merece, e porque você não fez aquilo, acontece uma tragédia com aquela pessoa. Você não será responsável pela tragédia em si, mas você será corresponsável por não ter feito o que poderia ter feito para ela. Você vai responder por isso perante o universo. O bem que você não fez, quando poderia ter feito, do mal que surja disto, você é responsável. Então alguém te procura e fala assim: eu preciso falar com você, eu tenho muita urgência de falar com você, porque se eu não falar com você, eu vou me matar. Você vê que a pessoa está alterada, que ela está alucinada, que ela está com algum problema grave. Você pode dizer: escuta, eu não vou falar com você, que agora eu não posso, depois se você se matar, o problema é seu também, me procura amanhã. Agora eu não vou falar. Agora que eu deitei para descansar um pouco, e a pessoa se mata. Ela se mata. Não vai ter amanhã.
Você não será responsável por ela ter se matado. Mas você será responsabilizado por não ter feito o bem que podia ter feito. Quem sabe até ajudar essa pessoa a que ela não se matasse. Você poderia ter dito: escuta, onde é que você está? Ah, eu estou em tal lugar. Você me espera aí, em 2 horas eu chego aí. Não faz nada, eu quero conversar com você. Ou então, você pode vir até onde eu estou? Eu marco com você o horário? Ou a gente se encontra em um ponto, eu vou falar com você sim. Você vai me contar, eu quero saber. E então você consegue que esta pessoa tenha um ponto de apoio. E enquanto ela está esperando falar com você, ela não está nem submetida à ação de entidades perturbadoras que querem que ela se mate. Ela está com a esperança. Talvez algum amigo espiritual tenha dito a ela: liga para fulana, liga para o fulano, fale com ele. Mas você estava tão ocupado, não fazendo nada, estava descansando, acabou de pôr a cabeça no travesseiro. Ah, essa história eu já vi. Não deu nem uma expectativa para que a pessoa tivesse a esperança. Por egoísmo. Nós seremos responsáveis pela tragédia. Na exata medida em que nós contribuímos para que ela não fosse evitada. Não como suicidas, não como homicidas, mas como pessoas egoístas, por causa de cujo egoísmo alguns morreram, alguns não tiveram expectativa. Não importa que 2 dias depois ela se mate. Imagine que você fale com ela, que ela se acalme naquele momento, que ela fique até agradecida a você, e você volta para casa pedindo a ela sempre para confiar em você, que você estaria sempre disponível, e essa pessoa vai embora para a casa dela e toma veneno e morre. Você tentou. Porém, se você não fizer isto, se você não for ouvi-la, se você não der a ela chance, e ela se matar, como é que você vai se livrar até mesmo da sua consciência? Ai, ela me procurou um dia antes, disse que ia se matar, e eu não fiz nada. Viver é uma responsabilidade muito além de você criar filhos de qualquer jeito, engordando como a maioria das pessoas faz com seus filhos hoje, que criam leitões no chiqueiro, ao invés de crianças, para um futuro digno. As pessoas costumam achar que os filhos querem comida boa, refrigerante, joguinhos e fartura. E com isso, elas não criam filhos, criam suínos. E acham que são bons pais, boas mães. A responsabilidade da vida não é esta. De nós nos desculparmos porque achamos que estamos sendo honestos, ganhando nosso dinheirinho, não tomando de ninguém, gastando no nosso lazer, sem prejudicar os outros. Não, isso é da natureza digna de qualquer espírito. Ser aquele que se sustenta pelo seu próprio trabalho. Você não está fazendo nenhum favor a ninguém, a não ser demonstrando qual é o seu caráter. Porém, a resposta dos Espíritos é muito mais profunda do que isto. Nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. Fazer o bem no limite das forças não é só dar dinheiro para as pessoas, porque às vezes dar dinheiro é o mal. É ser solidário, é ver a necessidade e se dispor a ajudar, é ter vontade de fazer as pessoas se sentirem amparadas, se sentirem queridas. É ser gentil, é pensar como eu posso fazer para aquele problema diminuir.
É tirar o prato da mesa e lavá-lo na pia. É entrar no banheiro e pensar, eu vou sair daqui, como é que eu vou deixar para outra pessoa? Quando você que vai a qualquer lugar público, já entrou num banheiro que você tinha nojo de usar. Você sabe o que é isto? Às vezes você é obrigado a usar, porque você não tem outra opção. Mas vai sair dali sem fazer nada para que aquilo fique menos ruim? Que você não faça uma faxina no banheiro que é público, que não é da sua responsabilidade, é claro que ninguém está pedindo isto. Mas você não pode pegar um papel e tirar aquele monte de papel caído na pia, jogar no lixo? Não pode passar um pouco de papel ali no espelho para tirar aquele monte de sujeira que fica? Não pode. Não pode dar uma organizada mínima no lugar em que alguém depois de você vai usar? Todas estas são coisas que nós podemos fazer. Que não nos pede o nosso dinheiro. Que pede apenas que a gente olhe com amor para as criaturas. E que muda a vida dos outros. Sem você imaginar quanto. Eu tenho uma pessoa que é muito querida. E que está exatamente vivendo essa situação. Ela tem um monte de alunos. Muitos alunos. E ela trata estes alunos não como alunos, como pessoas. Ela trata essas pessoas dos diversos níveis a quem ela serve como professora, não como quem vai ganhar o dinheiro desses alunos, mas como alguém que está tentando fazer com que essas pessoas sejam diferentes naquilo que possam. E um desses alunos é muito especial. É um menino, 16, 17, 18 anos, que tem uma relação difícil na sua casa. Não é muito compreendido porque talvez ele seja um pouco estranho, um pouco diferente. E para os seus pais é difícil administrar essa diferença. Às vezes os pais não estão maduros para ser pais. Querem que os filhos venham numa forminha, e esta forminha eles administram como se fosse um cubinho de gelo que ele põe no freezer e tira. E quando a forma não é do jeito que eles querem, ai, que coisa estranha, eu tenho dificuldade de lidar com isso. Porém, com essa professora, esse menino é muito diferente. Porque na casa dele, ninguém o compreende direito. Mas com ela, ele tem liberdade, ele faz um monte de bobagem, faz um monte de coisa. E ele fica, inclusive, criando expectativa. Para fazer a professora ficar assim, nervosa com ele. Então um dia, e ela me contou isso, ele falou para ela assim, eu vou me matar. Vou me matar. 17 anos, 16 anos, por aí. Por que você vai se matar? Eu vou me matar porque eu vou me matar. Não faça isso. Isso não é bom para você. Isso é perigoso. Não, mas eu vou me matar porque eu cansei dessa vida, vou me matar. Tá bom. Então a gente vai conversar um pouquinho mais aqui, porque na próxima aula não vai ter aula mesmo, porque você vai se matar. Então a gente aproveita e já conversa agora.
Daí ele ficou olhando assim, olhando para ela. Tipo, acho que não colou. Aí o bandido sabe o que fez? No outro dia que tinha aula, no horário, ele não foi. Não apareceu na aula. Não apareceu. Só para o professor achar que ele tinha se matado. Que ele ia pular do andar, que ele ia se jogar debaixo do ônibus. Aí, 15 dias depois, ele aparece todo com aquela cara de: ué, você não se matou? Então vamos ter aula. E ele gosta, ele brinca. Aí teve um dia, há uns tempos atrás, ele estava preparando-se para fazer vestibular na carreira musical. E ele é assim, muito distraído. Talvez este seja um dos problemas que os pais não têm um entendimento de como lidar com ele. Aí, foi fazer o primeiro exame e não passou. Daí ele botou lá no WhatsApp dele, luto. O negócio dele é morrer. Luto. Tudo é luto, tudo é morte, tudo é o fim. Nesse meio do caminho, ele comprou 30 malas. Sabe aquelas malas de viajeiro, de caminhão, aqueles caminhão pau de arara, antigamente, umas malas assim, parece de papelão. Ele comprou pela internet 30 malas. Pagou acho que R$1 em cada mala. Comprou 30. Daí, falou para a professora: eu comprei 30 malas, você não quer comprar uma minha, não? Eu disse: para que comprar mala? Não, porque eu comprei 30, porque aí cada uma eu paguei 1, eu vou vender por 5 cada uma, aí eu já ganho dinheiro nisso. Mas umas malas que pareciam aquelas coisas do Mazzaropi. Sabe o Mazzaropi? Era a mala do Mazzaropi. Aí, como ninguém comprou as malas dele, um dia ele foi na aula com a mala cheia de instrumento, sanfona, e ele mostrava para as pessoas que estavam lá, a coisa que ele estava. Aí o porteiro falou para ele: escuta, esse aluno aí não é meio bom da cabeça, né? Olha, Deus, só vem com essas malas assim. Bom, mas por que ele tem essa maneira de agir? Porque ele é aquele que, com essa pessoa, que se abre para deixar ele ser desse jeito, sem tentar mudá-lo à força. É alguém que o está fecundando sem que ele saiba. Então ele gosta disso, ele gosta dela. Aí numa desses vestibulares que ele foi fazer, ele não passou, pôs luto. Aí o outro que ele foi fazer, ele pegou o ônibus, tinha que ir de ônibus, aí atrasou o ônibus, perdeu o vestibular. Perdeu o vestibular. Quer dizer, e meio assim, né? Não ia passar em nenhum. E junto dele, a professora foi trabalhando com todos os outros alunos dela. Todos eles estão prestando vestibular por aí. Todos eles. E ela falava para mim: esse aí perdeu o ano. Infelizmente. Que era justamente, parece aquele que ela tem um carinho, por quê? Porque é uma pessoa diferente. Seja porque ele é mais sensível, seja porque ele é mais carente, porque ele não tem quem faça por ele. Esta ligação amorosa, que vai muito além de você ensinar um conteúdo. E então, faltava fazer o último dos vestibulares. Que de todos os alunos que ela possuía, 12 iam fazer o vestibular. Na USP. Imagina, vestibular na USP. Foram os 12 fazer, inclusive ele. E conversando comigo, ela falou assim: coitado, vai ser a última tragédia, vai ser essa. Aí vai ter luto o resto do ano. Ele ficou tão estressado, para vocês terem uma ideia, depois que ele já tinha sido reprovado no primeiro, perdeu o ônibus do segundo, ou chegou atrasado, né? Ele estava no ônibus, mas o ônibus atrasou, ele perdeu o vestibular. Que ele chegou na casa dela para ter aula,
ele deitou na porta da casa, é um apartamento, deitou na porta e dormiu 1h30. Ele chegou mais cedo, tinha alguém tocando piano lá dentro, ele dormiu. Você imagina a cena de alguém abrir a porta do apartamento e encontrar... Talvez ele até estivesse pensando, eu vou ficar aqui assim, quem sabe ela acha que eu morri. Na véspera, ele foi lá, ela falou, vem aqui que eu vou te dar aula. Na véspera do exame da USP, na véspera. Aí ela falou assim, você vai fazer isso aqui, e passou para ele o que ela achava importante, que ele soubesse, que ele relembrasse. E falou assim, eu vou deixar você aqui 2 horas fechado no meu apartamento, eu vou lá para baixo e você vai ficar fazendo aqui. Falei assim, eu vou lá no banheiro, pulo da janela, porque eu não gosto de ficar trancado em lugar nenhum. Então você pula da janela, mas você vai ficar aí até você entender esse conteúdo. E ela desceu, foi lá para baixo, aí ele ficou, fez os exercícios todos, ela voltou lá, deu uma corrigida. E ele foi embora, para que fosse no dia seguinte, ou 2 dias depois, fazer o vestibular. É o doidinho, que o pai ou a mãe acham que não vai dar para nada, que os porteiros acham que é uma pessoa assim, né, meio faltando uns parafusos, que compra 30 malas por R$1, para fazer um bom negócio vendendo por 5 cada uma, mas precisa encontrar quem compre. Precisa procurar algum nordestino que tenha saudade do Nordeste e que queira comprar uma daquelas malas, porque era muito comum que eles viessem do Nordeste com aquelas malas de papelão assim, né? De antigamente. Aí hoje saiu o resultado. Ele foi o único que passou na USP. Foi o único que passou em composição musical na USP. Todos os outros alunos dela não passaram. É tão fácil a gente entender o que veio fazer no mundo. As pessoas são tão importantes umas para as outras. Eu fico imaginando agora a alegria desse menino, 17 anos, depois de todas essas frustrações, essa humilhação diante da família, diante dos amigos, que todos estavam passando nas universidades, e ele não tinha conseguido nada nunca. E que hoje vai dormir como alguém vitorioso, só porque uma outra pessoa deixou ele pular da janela do apartamento, caiu na dele dizendo que ele ia se suicidar e deixou ele pensar em se matar, deixou ele dormir na porta, e não disse, você não serve como meu aluno, você nunca vai aprender nada, você nunca será uma pessoa capaz. A vida é uma obra de arte que cada um pode executar. Qualquer pessoa que está do seu lado é alguém que Deus criou para que você ajudasse a melhorar. E às vezes você quer que ela seja de um jeito, mas não é daquele jeito que ela vai ser. E por que a gente quer impor nas pessoas o que nós pensamos a respeito, ao invés de apenas dizer a elas, dá para você fazer assim, 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 vai, escolhe, você pode, você é capaz. Você vai vencer. Por suas próprias forças. Não porque você colou, não porque que alguém te passou o gabarito, não porque você pagou para conseguir as respostas, não, porque você tem capacidade. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio criar nenhuma igreja. Ele veio dizer a você exatamente isto. Você pode fazer o que eu faço, e muito mais, se você tiver fé. Por que fica pensando em se matar? Por que fica cuidando só de prato, panela, garfo, talher, copo, roupa, cabelo, unha? Não tem nada mais nobre para você pensar?
Você não é capaz de superar-se? Então tente, para você ver. O que Jesus veio fazer não foi criar ratos de igreja, não foi criar cerimônias para manter as pessoas ignorantes o resto da vida, sendo usurpadas por espertalhões. Não, Jesus veio dizer: você pode ser músico, você pode ser atleta, você pode ser mestre, você pode ser qualquer coisa que você quiser. Se você se empenhar, se você tiver a coragem de aprender, se você não se abater diante dos obstáculos. E assim você poderá ajudar outros por sua vez. Você poderá ter como esta pessoa que resolveu aprender para ensinar. E esta é apenas uma história das inúmeras que esta pessoa possui. Que recusou a sua carreira de ser uma concertista, uma musicista talentosa, para ser apenas aquilo que as pessoas chamam uma professora. Mas que por causa disso, tem em toda parte gente como esse menino. Regentes em Nova York, regentes na Europa, músicos na Alemanha, músicos na Inglaterra, músicos nas orquestras brasileiras. Porque sempre não viu apenas o talento da música nas pessoas, viu a alma de Deus nelas. Quando nós vamos ao capítulo que nos compete comentar, os trabalhadores da última hora, nós encontramos o chamamento do Evangelho, o chamamento de Jesus, para que todos nós pudéssemos ser úteis. Não importa quando nós tenhamos descoberto essa importância. Não importa que você descobriu hoje que tudo o que você fez até agora estava errado. Não importa. O que importa é que se você amanhã continuar a ser igual ao que você era, você começou a fraudar a sua missão. Mas se hoje, ao ir embora, você começar a entender: puxa, eu vou limpar o banheiro porque eu saí de casa, usei o sanitário e não me preocupei com isto. Você já está diferente. E as pessoas com quem você vai viver perceberão que você está diferente. E todas as outras pessoas que elas estiverem entendendo, ou atendendo, ou ajudando, se beneficiarão com aquilo que você agora entende que é possível ser ou fazer. O trabalhador da última hora é aquele que recebe o mesmo pagamento do trabalhador da primeira hora. Mas não é porque ele ficou vadiando e só esperou a última hora para ir para o serviço. Porque isso é muito comum entre os cristãos. Enquanto vai tudo bem, enquanto todo mundo tem dinheiro, enquanto não tem doença, eu vou me divertir, depois eu penso no que vem a seguir. Aí quando acontece uma tragédia, quando o filho morre, quando o emprego se perde, quando a doença chega, eu vou lá, Deus me ajuda, me cura, que eu prometo que eu vou ajudar, que eu prometo que eu vou fazer, que eu prometo que eu vou melhorar. Para quê? Você quer se adaptar ao momento da dor, pedindo que Deus resolva o problema seu, para que você, prometendo em devolução, fazer o que Ele pediu para você estar fazendo, mesmo doente. Por que você não faz, ao invés de rezar? Por que você não pensa: puxa vida, eu perdi tanto tempo, agora eu estou vendo que eu posso morrer em 1 mês. Quer saber? Se eu vou morrer em 1 mês, em 2 ou 3, e eu não fiz o que eu podia, eu vou fazer agora. Vou dizer: Senhor, pode me matar, mas se enquanto você não me levar, eu vou ajudar o que eu puder. Não quero que você me cure, não quero pedir nada. Eu quero apenas me oferecer, porque eu não tinha pensado nesta circunstância. Eu me achava imortal.
Mas o que costuma acontecer é que na hora da dor todo mundo se ajoelha diante da divindade e quando a dor passa, todo mundo volta à vida mundana. Volta ao shopping, volta ao passeio, volta aos desfrutes de sempre. E perde a chance. É Levi dizendo, Senhor, olha, me espera lá fora que ainda tenho que fazer umas contas aqui na coletoria. Um dia eu sigo você. É Simão dizer, Senhor, eu vou sim ser pescador de homens, mas deixa eu primeiro dar um destino para esse peixarada toda, que eu vou ganhar bastante com ele, depois eu acho o Senhor por aí. Esta vida é a coisa mais importante que você tem. Não é a sua casa, não é o seu corpo, não é o seu dinheiro, não é nem o seu marido, nem a sua esposa, nem são os seus filhos. A coisa mais importante que você possui é a sua vida. E do que você fizer dela, o seu destino será obra de você mesmo. Em outras existências você colherá os frutos do que você hoje estiver fazendo. E é muito melhor que, sendo atrasados como somos, sendo pequenos como somos, nós tenhamos essa consciência agora. E a gente saiba que este menino, que foi o único que passou na USP, daqui a algumas décadas pode estar regendo a Orquestra Sinfônica Brasileira. Este mesmo gaiatinho que comprou um monte de mala, que queria pular da janela do banheiro, que dormiu no tapete da porta de entrada, pode ser alguém que a gente talvez não venha conhecer, mas cujo talento possa ser ferramenta na mão do Senhor. E que honra terá sido professor dele. Que obra maravilhosa terá feito. Não quem o pariu, mas quem o ajudou. Isto é vida. E esta vida não tem preço. Por isso hoje, ser trabalhador da última hora não é estar preocupado com o relógio. Quanto falta? Em tempo. É estar consciente de perguntar quanto falta em atitude. Para que outros também possam se lembrar de nós pelo bem que um dia a gente possa lhes ter feito. É a partir disto que o universo se constrói. Por isso que Jesus ensinou que era o amor que governava a justiça. Não era a espada da justiça que governava o mundo. Quem governa o mundo é quem ama, não é quem manda. Porque quem ama, aguenta. Quem ama, tolera. Quem ama, não se cansa. Quem ama, repete a lição. Quem ama, carrega até não aguentar mais. Quem ama, perdoa sempre, sem sofrer por isto. Quem ama, entendeu o que nos ensinou o Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a você mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Quando entrarem na sala de passe, lembrem-se de quantos amam você. Seus pais de outras vidas, suas mães que já deram o seio para você mamar, o leite que manteve a vida crescendo no seu seio. Quantas almas generosas já foram seus filhos, já foram seus irmãos, quantos espíritos já foram nossos mestres, e que estão olhando para nós agora,
como aqueles que torcem para que a gente acerte, como aqueles que olham e digam: agora é a sua vez, você passou no vestibular da vida, seja um bom músico. Nós te inspiraremos, nós te daremos composições maravilhosas para você compor. Muitos vão cantar as canções que você vai deixar. Não importa que você não seja tão famoso como sonhou, porque todos os músicos, na sua maioria, só ficaram famosos muito tempo depois que morreram. E ainda até hoje não são admirados como deveriam. Mas, ainda hoje, nós cantamos músicas que foram compostas há 300 anos. Ouvimos sinfonias compostas há 200 anos atrás. Nós falamos de mensagens que foram ditas há 2000 anos, pela boca de um carpinteiro, que era seguido apenas por pescadores analfabetos. Cada um de vocês é essa ferramenta. Ajude Jesus. Ajudem os espíritos amorosos que estão esperando nossas mãos, nossa boa vontade, para fecundar outras vidas e fazê-las felizes também. Não se preocupem se já erraram muito. Isso é comum para quem mora na terra. Se preocupem com o bem que possam fazer, porque só isto, de verdade, corresponde à realidade de viver, a essa responsabilidade. Fazer o bem no limite das suas forças. Pensem nisso. Muita paz.